para isso. Um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, é um engenheiro. E ele vai ter que saber enfrentar novas situações que não estão nesse elenco de classificação que as universidades põem hoje. Então, é muito rápido isso. Novas demandas da sociedade, novas profissões, né, não regulamentadas, né, o CREA que se cuide, porque é absolutamente muito difícil, né, que o CREA se sustente apenas com essas denominações que eles têm hoje, quer dizer, que tem que abrir muito a sua visão para o que está vindo para diante. Especificidade da demanda de mercado versus profissional é mais ou menos o que eu acabei de dizer. Então, essa é uma realidade diante das profissões, né? Eu soube recentemente que na área de pós-graduação, os estudantes de pós-graduação mais procurados no Brasil são aqueles que fizeram cursos interdisciplinares. Isso é extraordinário. Não é quem fez engenharia A, B ou C, ou medicina A, B ou C, ou física A, B ou C, é aqueles que fizeram cursos interdisciplinares. Estão com 75% de emprego garantido depois da sua formação. Então, isso é um indicador também importante. Bom, agora entra um ponto importante, que é a nossa presença no mundo. Quer dizer, hoje, com todos esses meios de comunicação que nós temos, com toda a capacidade de comunicação, né, e interação entre os países, nós não estamos sozinhos, né? Há uma interação enorme. E uma dos pontos importantíssimos que está começando a acontecer aí é isso que está aqui, que é o Massive Online Open Courses. Quer dizer, isso aqui é ensino à distância. Isso está acontecendo no mundo inteiro. As universidades do mundo inteiro, elas estão preparando esses cursos, né, primeiro com visão interna do próprio país, para a própria universidade, né? Por quê? Porque é muito cara, a universidade está ficando muito cara. Então, certos cursos sendo oferecidos à distância, né, quer dizer, as pessoas podendo ouvir isso, quer dizer, assistir isso, né, numa sala de computadores, ou um auditório especializado, ou na sua própria máquina, né? Isso aí facilita muito. E a experiência que a gente tem tido com os estudantes, em alguns casos, é o seguinte: em certas matérias, não são todas, para a medicina é muito difícil, né? Porque você não pode fazer um exame à distância, tem que tocar as pessoas. Mas em certas áreas, né? Por exemplo, matemática é uma delas, certos cursos de matemática. Porque os estudantes dizem o seguinte: se eu não entendi o que o professor disse, eu volto e passo de novo. Numa aula, eu não consigo parar o professor para ele voltar, né? É difícil. Então, isso tem facilitado muito os estudos. E várias universidades brasileiras estão adotando esse sistema. Existe um risco, que é a dominação cultural, né? Porque se a gente não faz os nossos, né, nós vamos importar o que tem no mundo, né? E isso pode, de fato, não é, nos levar assim, bem, não precisa, é relativamente barato. Você compra um curso de Harvard. Já pensou? Eu fiz um curso em Harvard, meu diploma é de Harvard, aqui. Então, é uma situação complicada, e a gente precisa ter atenção com relação a isso. Isso é um ponto muito importante. A Academia de Ciências está muito preocupada com isso e estudando soluções, não pode ser talvez, mas modos de enfrentar essa situação. No concurso aqui também, a gente é capaz de fazer isso. Os melhores estudantes cientistas para os países desenvolvidos, isso aí está acontecendo. Há uma política americana que é explícita. Os americanos, nesse ponto, são muito interessantes. Eles não escondem nada, não. Eles dizem o que vão fazer. Nós vamos fazer o seguinte: nós queremos as melhores cabeças do mundo. O nosso sistema de visto para cientistas e estudantes está muito complicado. Nós vamos simplificar. Gente boa quer vir para cá? Vem. Pronto, e fica. É uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, rompe as barreiras. E isso aí está escrito, não é segredo. Eu acho isso fantástico. Formação de parcerias internacionais. A Ásia está ficando um foco prioritário para muitas nações, né? E impermeabilidade de novas ideias geradas fora do primeiro mundo. Bom, isso são outros detalhes. O que é mais importante aqui, eu diria que são esses cursos à distância e essas novas políticas dos países desenvolvidos em atraírem talentos, né? Aqui no Brasil, às vezes, a gente tem políticas que não são favoráveis a isso.
É o seguinte, Raimundo, isso, se você tem uma boa ideia aqui, no Brasil, na Índia, China, África do Sul, ou qualquer outro país, né, Nigéria, para você colocar isso numa revista de primeiro mundo é muito difícil. Boas ideias, quer dizer, ideias que rompem barreiras. Muito difícil. E, inclusive, é difícil lá também, né? Porque a vaidade das pessoas é muito grande. Você não pode quebrar, por exemplo, um setor industrial grande, né? Com uma nova ideia que venha de um país em desenvolvimento. Muito difícil. Então, isso tem sido comprovado, né, em vários setores, né, de modo que... vou te contar uma história que nós trabalhamos na Promon, você lembra, né? Quando eu estava na Promon, e estava responsável pela parte de tubulações e vasos de pressão. E nós queríamos usar um software que foi desenvolvido na COP com o LNCC, um grupo que eram meus alunos lá, nós trabalhamos muito e tinham softwares espetaculares. E nós queríamos aplicar esse software para resolver alguns problemas de Angra 2, que era a KVU, eram os alemães. Então eu dizia, nós temos esse software, vamos usar esse software para resolver. A KVU disse, não pode, tem que usar o nosso. É isso que eu estou falando. Aí eu disse, eu não uso. Eu só vou usar porque o nosso é melhor. Eu sabia que era melhor, né? Ficamos um mês nessa discussão, mas até que depois de várias discussões fizemos um exemplo, né? O nosso era melhor, eles concordaram. Mas é isso, se você não briga, tá? Você não consegue colocar essas ideias no mundo, porque eles se protegem. Eles têm razão. Claro que eles têm razão. Você, não, a sua ideia não está certa. Então a gente abandona o que a gente tem, vai usar a sua. Não se faz isso. Isso aí não existe. Então a gente tem que dizer, nós podemos também. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Mas aí já entra em muitos detalhes, né? Bom, agora que eu queria... eu vou pular um pouquinho isso aqui. E vamos passar para isso, né? Aquela primeira parte era a missão da universidade, mas depois a gente pode até, se houver perguntas, a gente volta para isso. Então, quais são os 3 ou 4 pontos essenciais para a nossa universidade moderna, para o mundo em que a gente vive? Primeiro, e alguns são gerais para o mundo inteiro, outros para o Brasil. Primeiro é isso, a universidade não é um lugar onde prioritariamente se ensina, mas, sobretudo, onde se aprende. A nossa cultura é uma cultura às avessas. A gente acha que os estudantes aprendem porque a gente ensina. Isso vem desde o primário, né? O professor ensina, você aprende como se fosse um vaso em que a gente enche. Não é isso. O processo de interação professor-estudante, né, é um processo de estímulo ao aprendizado. E isso tem que passar para a universidade. A universidade tem que estimular os estudantes a estudarem, e eles vão aprender porque eles estudam, não é porque eu ensino. Então, é um lugar privilegiado para discussão de temas, né? Claro, o professor tem mais experiência, tem mais anos de contato com a ciência, etc., que eles têm certas vantagens, mas o estudante é capaz de aprender, e às vezes aprende melhor que o professor, às vezes eles entendem melhor do que o próprio professor. De modo que esse é o primeiro ponto, né? Não há que se formar... bom, essa é a coisa mais importante. Existem outras coisas, mas depois a gente volta. Segundo, não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Isso aí é um ditado antigo. Então, o que significa isso? Significa dizer o seguinte, que a pesquisa, quer dizer, o avanço do conhecimento hoje não se faz sem a convergência de várias disciplinas, né? Quer dizer, com computação, capacidade de observação, né, que deram esse avanço extraordinário, não se estuda hoje, por exemplo, a parte de biologia, né, principalmente biologia molecular, a bioquímica, né, certas doenças, né, evolução de tumores, sem pessoal de engenharia, por exemplo, né. Existe agora uma tese que vai ser defendida na COP, espetacular, né, como se consegue resfriar a corrente sanguínea para operações do crânio, né? Então, se modela, quer dizer, se eu colocar um certo aparelho que baixa a temperatura do sangue numa determinada artéria, na coxa, por exemplo, né?
a temperatura do sangue no cérebro vai descer de tantos graus. Então a gente sabe fazer isso, a gente pode fazer isso hoje, por causa de observação, por causa de computação. Então isso para um cirurgião é uma coisa espetacular, né? E como isso, várias outras coisas, né? As áreas de modelagem de população, dinâmica populacional, ecologia, né? É pessoal de biologia, de meio ambiente, de engenharia, de física, de química. Então, o mundo está todo misturado, né? Não existe mais uma disciplina, quer dizer, existe uma convergência de disciplinas para resolver os problemas. Isso na área de pesquisa. Pós-graduação está funcionando assim, tudo muito bem. Agora, vamos para a graduação. Eu fiz a escola de engenharia, está ali o Maurício Joppert, foi meu professor, está ali, né? Foi um dos primeiros, não, no quadro lá, é um dos quadros ali. Então, eu fiz escola, em 1955, fiz o primeiro ano de engenharia. Então, tinha física 1, 2, 3, 4. Depois química 1, 2. Depois tinha cálculo 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Hoje, na escola de engenharia, portanto, há 60 e tantos anos depois, a gente tem o quê? Física 1, 2, 3, 4. Cálculo 1, 2, 3, 4. Não pode ser, está errado. Não é preciso ser brilhante, não é preciso ser engenheiro, não é preciso saber ter, digamos, contato profundo com a universidade. Está errado. Não pode ser. O mundo mudou, como se disser. O mundo mudou, como vocês estão dizendo, dessa forma. Como é que vocês dão a mesma coisa? Pesquisa está diferente, mas quando vocês passam a oferecer as disciplinas e organizar a matéria lá embaixo para os estudantes, é igual. É igual. E isso aí é alguma coisa que é mais ou menos assim em quase todo lugar do mundo, porque as pessoas são muito, muito conservadoras. Eu não estou falando em pequenas mudanças de ementa, não é isso. Isso é claro, houve mudança de ementa, mas é a essência, são as linhas de conhecimento. A gente vai voltar a isso um pouquinho mais tarde. Então, esse é um outro ponto, precisa mudar isso, não pode ser assim. Terceiro, há uma pressão na vida universitária hoje que é a seguinte, isso em termos de progressão na carreira, de prestígio, de conseguir projetos, etc. Você tem que publicar. Publica, 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 publica. Então, há uma pressão enorme para publicar. Isso está levando as pessoas a publicarem para publicar, porque com isso eles engordam seus currículos, né? E com isso eles conseguem recursos, e com isso eles conseguem bolsas. Então, tem gente que publica 40 trabalhos por ano, quase um por semana. O que significa isso? Significa que ele tem uma equipe boa, trabalha com ele, né? Mas não é ele, né? Então, é preciso que se acabe nas universidades essa enorme pressão para publicação por publicar. A gente publica para fazer avançar o conhecimento, né? E aí que entra aquela história que foi lida no início, é fácil publicar quando você está na esteira do conhecimento. Você põe mais uma pedrinha, está todo mundo trabalhando nisso. Tem os grandes papas, eu disse, também vou lá, então põe mais uma pedrinha, ótimo. Depois resolve mais um probleminha com outros parâmetros, ótimo. Havia, agora não, mas na área de ciências do materiais, de metalurgia, havia grupos no passado que faziam ensaios. Então, eles faziam ensaio com uma liga de aço com, sei lá, aço, níquel, molibdênio. Então, faziam ensaios, as propriedades mecânicas todas, né? Ponto, ruptura, né? Alongamento, ponto de estrangulamento, então, dureza, etc. Aí mudava, aço, cromo, mais não sei o que, faziam tudo de novo, aí publicava. Então, é como uma cozinha, você faz um feijão com cebola, feijão sem cebola, aí põe pimenta, depois põe pimentão, e cada uma daquelas coisas, aquilo é um catálogo, não é o avanço do conhecimento, não é ruim, é importante, porque essas propriedades são importantes para a engenharia, mas não pode ser considerada como um passo para avançar o conhecimento. Então, é preciso que a universidade se conscientes disso, e as agências de financiamento também, para financiar pesquisas mais ousadas, que podem não dar certo, né? Essa que é a questão. Bom, finalmente, interdisciplinaridade. Aí é uma outra questão, que talvez um pouco mais complicada, mas ela existe também, como a interdisciplinaridade é hoje
o caminho para novas descobertas, né? Isso aí é indubitável, né? Ela passa a ser, às vezes, um atrativo. Vamos ser interdisciplinar, não é que vamos ser interdisciplinar, é uma exigência do conhecimento, né? Não é alguma coisa que você faz artificialmente. Então, é preciso que a gente também se conscientize disso, as próprias universidades, para não fazer grupos que são, e é uma crítica que as pessoas fazem, que sabem quase nada de muita coisa. Então, não adianta, né? Quer dizer, a gente tem que ter objetivos. Bem, então, bom, eu não preciso falar nisso, depois talvez eu fale, senão... O que é educar? Então, como é que... Agora, no meio disso tudo, não é, dessas 4 pontos principais, o que a gente precisa agora levar aos nossos estudantes? Estimular a criatividade. Mais estudos, menos aulas, pensar mais. Não é possível que universidades como a UFRJ, por exemplo, e outras, tenham curso em que o estudante tenha 30 horas por semana de aula. Se ele vai estudar 1 hora de aula, 1 hora de estudo para cada hora de aula, são 60 horas por semana, não é impossível. São 10 horas por dia, 6 dias na semana. Isso é uma farsa. Isso não existe, né? Isso não existe no mundo, né? E aí tem tido um grande benefício desses estudantes com esse plano de Ciências Sem Fronteiras, que eu tenho várias críticas, mas, enfim, alguns estudantes foram para a universidade do país. Quando voltam, eles dizem para os professores, lá não precisa ter tanta disciplina. A gente tem 15 horas de aulas por semana, 12, 15, 16, 30. Não existe isso. E as pessoas aí começam a nossa cultura, bom, então a gente vai diminuir. Quer dizer, há um movimento para isso. Mas é um absurdo, de modo que é preciso mais estudo e menos aula. Segundo, conquistar autoconfiança, ousar reduzir a aversão ao risco. Nós temos que ter autoconfiança. A nossa cultura, né, é uma cultura que nos torna ainda muito dependente dos outros. Novamente, Raimundo, uma história da Promon, primeira semana que eu entrei, né, tentando resolver um problema com os colegas, né? Eu perguntei, alguém tem uma ideia? Aí teve um rapaz que era muito bom, até eu gostava muito dele. Eu tenho. Ótimo. Diga lá, qual é a sua ideia? Vamos contratar um consultor estrangeiro. A solução brasileira. Vocês lembram daquele desastre que houve em Angra, uns anos atrás, na Ilha Grande, que caiu uma encosta, né, que foi um escorregamento de uma encosta, morreu gente, ocupou destruiu uma pousada que tinha lá, etc. Então foi um desastre enorme. Bom, a história é a seguinte. Alguém, provavelmente a prefeitura da época, o pessoal do Estado, telefonou para um grande engenheiro de mecânica do solo do MIT, dizendo, precisamos do seu conselho, da sua consultoria aqui no Brasil, aconteceu isso. Sabe o que ele disse de lá? Os senhores conhecem o professor Willy Lacerda? Ele trabalha aí no Brasil, ele entende mais do que eu sobre isso, porque, inclusive, ele sabe melhor do solo da região. Quer dizer, é um absurdo tão grande, não é? Que a nossa cultura é essa. Nós não podemos, então a gente recorre ao exterior. Né? É um absurdo isso. Né? E isso ainda acontece até hoje. Viu? Não adianta a gente explorar muito isso, porque é muito chato. Mas é preciso mudar isso na universidade. Ousar e reduzir a aversão ao risco. E, finalmente, tomar decisões e ter iniciativas, menos queixas e mais soluções. Né? A gente precisa resolver. Não se queixar. Vamos resolver. Tá? Bom, então, esses são os eixos principais que nós pensamos para a educação. Posso pular isso? Mobilidade. Né? Aqui eu só queria falar uma coisa. É preciso que haja mais intercâmbio de estudante, graduação, intercâmbio de professores, etc. Mas, principalmente, e esse é um ponto que é
clube de engenharia pode e deve ajudar muito. É isso que está aí. Professores de conferência nos temas profissionais. A cultura da universidade brasileira, quer dizer, a evolução da universidade brasileira, como em todo o mundo, ela seguiu esse espaço do mundo, eu acho que isso está correto, é o seguinte: professor universitário dos temas básicos, dos temas de ciências de engenharia, temas de ciências da natureza, de matemática, de ciências sociais, humanas, etc., muitas delas, precisa ser tempo integral, precisa estar lá de manhã à noite queimando as pestanas, né? É tempo 40 horas, dedicação exclusiva, etc. Quem vai dar uma cadeira de pontes não pode ser tempo integral, tem que ser um engenheiro que faz ponte. E a tendência, e aí é um pouco da cultura da própria universidade, que fica, né, amarrada nessas regulações, nesses regulamentos, nesses estatutos e normas. Não, mas a norma diz que todo mundo tem que ser tempo integral DE, e você vai aprender ponte no livro, você fica lendo o livro e não sabe fazer. Então, é preciso que volte-se aquele tempo, né, em que professor de matérias aplicadas tem que ser engenheiro,